Hoje é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Segundo o IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. 21 de setembro foi escolhido por ser uma data perto do começo da primavera, estação em que as flores anunciam a renovação da vida. Esse simbolismo reforça o desafio dessas pessoas em alcançar mais respeito e qualidade de vida na sociedade. Inclusão e acessibilidade se mostram políticas públicas necessárias para garantir emprego e renda a essa parcela da população. No país, empresas com 100 funcionários ou mais são obrigadas a destinar vagas para pessoas com deficiência. Atualmente, cerca de 372 mil profissionais com algum tipo de limitação estão empregados na administração pública e em empresas privadas, o que representa uma ocupação de pouco mais da metade dos postos de trabalho reservados a eles. Para facilitar o caminho até o emprego, o Ministério Público do Trabalho criou o projeto Reconecta, que está divulgando mais de 3 mil vagas para pessoas com deficiência. O Reconecta é um evento nacional promovido pelo Ministério Público do Trabalho que busca a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, construir parcerias e enaltecer as boas práticas de inclusão. E como se faz isso? Bem, as empresas comprometidas com a inclusão de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência divulgam suas vagas no portal do Reconecta. Em julho, o Supremo Tribunal Federal também avançou nesse tema. A Corte instituiu a política de acessibilidade e inclusão. A iniciativa vai além das adaptações no prédio. Envolve ainda a sensibilização dos servidores para o trabalho em equipe. Mas já tem tempo que o Supremo trabalha para estimular o respeito às diferenças e à diversidade. Desde 2000, o programa STF Sem Barreiras trabalha para incluir pessoas com deficiência no tribunal. No Conselho Nacional de Justiça foi criado o Comitê de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial. O grupo vai ser responsável por formular medidas que aperfeiçoem o atendimento do sistema de justiça para dar autonomia a servidores, advogados e cidadãos no acesso ao poder judiciário. Nós estamos discutindo várias questões importantes, por exemplo, como a necessidade de unificação da linguagem jurídica na língua brasileira de sinais para surdos. Como também a questão da curatela, que precisa ser muito bem examinada a partir da Convenção da ONU, que o Brasil ratificou com status constitucional. Então, as pessoas que têm deficiência mental ou intelectual não podem ser mais consideradas incapazes, elas precisam ter um apoio de pessoas que supram as suas necessidades, mas não é mais possível considerá-las incapazes, como fazia a legislação anterior à Convenção da ONU. Bom, agora para a gente repercutir e falar sobre avanços, gargalos na legislação, eu converso agora ao vivo de forma remota com a advogada Kelly Assunção Colares. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da TV Justiça. É um prazer estar aqui nesse dia tão especial. Prazer é todo nosso. Bom, vamos falar sobre direitos e garantias, né? Sob o ponto de vista legal, a gente tem uma série de legislações que vão nesse sentido, mas quais são os principais gargalos na avaliação da senhora para dar efetividade ao ordenamento jurídico que temos? Eu penso que ainda já andamos muito, né? Já temos assim grandes conquistas, né? Desde a aprovação, a recepção do nosso ordenamento jurídico da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recepcionada para a nossa Constituição com status de emenda parlamentar, de emenda constitucional. Eu penso que daí andamos muito, né? No quesito leis que protegem os direitos da pessoa com deficiência, mas ainda temos muitos gargalos justamente no momento de efetivação dessas leis. Elas precisam ser muito cobradas ainda para que efetivamente chegue o direito lá na ponta, que é justamente a pessoa com deficiência, tanto em acessibilidades, quanto na educação inclusiva, quanto no trabalho. Vocês mesmos falaram agora há pouco que nós temos hoje cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último dado do IBGE, o último censo de 2010. Com certeza esse número já aumentou, 25% da população. Emprego para todos.
E a acessibilidade em todos os lugares para todos, nós temos? Ainda não temos. Então, nós precisamos batalhar para que realmente a lei ela seja cumprida em sua totalidade. Mas a senhora avalia ao longo dos anos um avanço também, do seu ponto de vista da sociedade? Porque antes a gente falava muito de acessibilidade pensando em rampas, né? Hoje a gente já ampliou o horizonte, a gente já tem essa noção que vai muito além disso, né? E essa parceria, esse olhar da sociedade é fundamental também. Sim, e é muito importante também o que você disse, no sentido de que, quando falamos em acessibilidade, nós estamos falando de uma forma geral, é acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade urbana, né, nos meios de transporte, acessibilidade atitudinal, que é onde nós chegamos aí, né, nas atitude enquanto sociedade, né, as nossas atitudes, como tratamos, como vemos a pessoa com deficiência. Então, isso tem sido mudado, né, tem avançado ao longo do tempo. Nós já vemos aí a quantidade muito maior de pessoas com deficiência ocupando seus lugares na sociedade. Isso é acessibilidade, isso é inclusão social. Nós só vamos normalizar o trato com a pessoa com deficiência, entender os direitos da pessoa com deficiência quando há convivência, quando há inclusão nos mesmos espaços. E isso nós estamos vendo acontecer gradativamente. Temos muito ainda para mudar, temos ainda que tratar muito sobre o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E é fazendo exatamente isso, mostrando, né, rádio, TV, fazendo palestras de sensibilizações nas empresas, nos eventos, que nós vamos justamente mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência ela tem o direito de ocupar o seu lugar na sociedade. Falando em direito, recentemente a gente até apresentou na reportagem também que o Supremo Tribunal Federal instituiu a política de acessibilidade e inclusão social. Também temos uma série de decisões e medidas do Conselho Nacional de Justiça. Qual é a sua avaliação para esse passo do Supremo Tribunal Federal, como a mais alta corte do país, instituir essas medidas também que servem de exemplo e incentivo para outros poderes, né? Um grande passo, né, rumo à inclusão. Nós estamos correndo em busca de uma inclusão ideal, mas ainda estamos aqui na real, que é justamente promover através de políticas públicas, através de decretos, através do olhar, né, diferenciado do STF, para que as políticas elas sejam realmente efetivadas, que a inclusão ela realmente aconteça e que ela aconteça em todos os lugares, né? Inclusive no judiciário, que nós temos tantas dificuldades ainda quando nós falamos em inclusão e em acessibilidade. E fica a dica também para a empatia da sociedade, né? A participação de todos nesse envolvimento. Exatamente. E a empatia da sociedade, ela vem justamente através da informação. Então, é muito importante que no dia de hoje nós possamos refletir sobre o nosso papel na sociedade. Que mundo eu quero deixar para os meus filhos? Que mundo, né, nós estamos aqui construindo hoje? Vai continuar o preconceito ou nós vamos construir um mundo mais acessível e mais inclusivo? Depende de nós, né? Feito o alerta aí, muito obrigada, excelente para a gente terminar a sua participação. Boa tarde, grata pela presença, Kelly. Tchau, tchau.